Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Não para, né? Não para, vou até beber uma água. Que beleza! Então, vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton, ou também chamada pelo nome discreto de princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica, ou seja, a parte da física do primeiro ano, que estuda as causas do movimento. E as leis de Newton são o fundamento aí da dinâmica. E né, quando você tem uma das leis se chamando princípio fundamental, acho que ela é importante. Né? Alguma coisa me diz que ela. Então, Newton aí, né? Bonitão. Aqui Newton não tão bonitão, né? Mais velho. Na verdade, este quadro aí foi pintado com Newton posando para o quadro. É uma selfie, né, gente? Só dava mais trabalho. O anterior não, foi pintado, né, anos depois que Newton já tinha morrido. A segunda lei de Newton, gente, ela diz o que acontece com o corpo quando há forças aplicadas sobre ele e elas não se anulam. A primeira lei, né, que a gente viu na aula anterior, ela fala o que acontece quando não há forças atuando sobre o corpo. Então o corpo mantém a sua velocidade constante ou fica parado. A segunda lei não. E se as forças não se anularem? O que acontece? É isso que a gente vai ver. Só que a gente tem que definir o que é uma força. Cada pessoa, né, tem, às vezes, uma visão diferente do que é uma força. De uma forma rápida, força é alguma coisa, aquilo, que seja capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, um puxão, um empurrão, uma colisão, uma atração, algumas dessas interações são as chamadas forças. Então, aqui nós temos, né, o exemplo aí da galera, né, no projeto verão, né, se preparando aí, deixando os músculos bem tonificados. Por exemplo, a halterofilista vai levantar esse peso aí acima da cabeça. Ela, para fazer isso, ela tem que aplicar uma força para, né, alterar o estado de movimento ou repouso do corpo. O corpo está parado na mão dela. Ela vai ter que atuar uma força para conseguir levantá-lo. Esse é o conceito cotidiano de força. A gente pode, inclusive, dizer que existem dois tipos de força. As forças chamadas de contato e as forças de ação à distância. A força de contato, o nome é autoexplicativo. Né? Exige um contato entre o objeto que faz a força e um outro corpo. Por exemplo, né, as mulheres aí participando de um cabo de guerra, com um sorriso no rosto, inclusive. Uma bola, né? A ação do pé sobre a bola é um exemplo bem típico de força. Ou a colisão entre dois veículos, né? Inevitável, infelizmente, a galera corre, a galera exagera, um veículo acaba colidindo com o outro, tem uma força típica de contato, né? Que deforma, né, os objetos e produz outros efeitos. A ação à distância são muito comuns também. Elas não dependem de um contato, como o próprio nome já diz. Um exemplo é a gravidade. A maçã, né, colocada aí como exemplo, por conta da famosa história de que uma maçã caiu na cabeça de Newton. E aí Newton descobriu a gravidade. Isso, gente, tem toda a cara de lenda, embora pareça ter sido o próprio Newton que contou. A história é provavelmente muito maior do que essa. Eu vou contar lá no fim do ano que na verdade, né, se você está assistindo este vídeo durante a pandemia, vai ser lá em fevereiro. Eu vou contar a história da gravidade. Então, a gravidade é um exemplo, né?
a força da gravidade, o peso dos objetos, a atração desses corpos para a Terra. A Terra os atrai a distâncias, não precisa estar colados na Terra. Um outro exemplo é a força elétrica, né? Essa foto é sensacional, né? O menino aí deslizou nesse toboágua sem água, se atritou, o cabelo ficou eletrizado e aí um cabelo empurra o outro, né? Uma força de repulsão, criando aí esse efeito, né, do cabelo arrepiado. A força elétrica, né? Um outro exemplo de ação à distância. Ou a força magnética. Aí, por exemplo, você tem um líquido magnético e um ímã, provavelmente, que não está mostrado na figura, em cima dele. E aí esse líquido magnetizado é atraído, né, pelo ímã, mesmo estando à distância, não precisa estar tocando. Então, são basicamente esses dois tipos de força aí que nos interessam no cotidiano. E, independentemente de qual força esteja falando, de contato ou à distância, as forças produzem basicamente 3 efeitos. Aumento de velocidade é o mais óbvio. Eu quero tirar uma bola do repouso. O jogador vai cobrar um pênalti, ele corre, acerta o pé na bola, a bola aumentou a velocidade por conta da força que ele aplicou. Esse é um exemplo tradicional. Mais forças também servem para diminuir a velocidade. Um motorista está numa estrada, vê um obstáculo, mete o pé no freio, o freio ali serve para fazer com que as rodas meio que travem, e aí isso produz um atrito, né, uma força contrária ao movimento do automóvel. Essa força serve para diminuir a velocidade do carro. E outra coisa que as forças produzem também é uma alteração na direção da velocidade. Ou seja, o carro fazer uma curva, ou você ir correndo, né, e tentar fazer uma curva, é necessário uma força atuando ali nos seus pés para que você consiga, né, fazer essa curva. Existe ainda um outro efeito que a gente não estuda muito, que é a força deformar o corpo, né? Assim, como por exemplo, né, um veículo bater contra uma parede, né, e ter uma deformação na carenagem, né, do carro. A partir então do que eu comentei, a gente pode escrever a segunda lei de Newton. As situações que eu comentei, como aumento de velocidade, diminuição de velocidade e fazer curva, estavam presentes quando um corpo tinha aceleração. Essa é a ideia da segunda lei de Newton. Se um corpo tiver sujeito a uma força resultante não nula, ou seja, se tiver uma sobra de força, ele vai ter aceleração. Acelerar, como já frisei várias vezes, não é ganhar velocidade, não é só ganhar velocidade. Pode ser perder velocidade ou alterar a direção da velocidade, fazer uma curva. E essa aceleração vai se dar no sentido dessa força resultante. Ora, se a força estiver a favor do movimento, o corpo ganha velocidade. Se a força resultante estiver contra, o corpo perde velocidade. E claro, né, gente? Vamos transformar isso em uma equação. Esta é uma das equações mais famosas da física. Do primeiro ano, provavelmente a mais famosa e mais importante. Ela basicamente diz que se houver uma força resultante sobre o corpo, ele irá acelerar. F é a força resultante e A é o valor da aceleração. M é a massa do corpo, o que faz completo sentido. Se eu aplicar a mesma força sobre um elefante ou sobre uma formiga, espera-se que a formiga ganhe muito mais velocidade do que o elefante, ou seja, acelere muito mais. Então, quanto maior a massa que você aplica a força, menos o corpo irá acelerar.
Para variar, né, gente? Sempre muito importante lembrar das unidades. As unidades, as pessoas fazem tudo certinho, têm uma enorme dedicação e esquecem de converter as unidades e erram a questão. Força, como eu falei na aula de vetores, é medida em newtons. Adivinha por quê? Né? Em homenagem a Isaac Newton. A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a massa, gente, perceba, tem que estar em quilogramas. Isso aqui é um clássico. Os problemas não vão dar em quilogramas para você se enrolar. Eles vão dar em gramas. Aí você vai ter que dividir por 1000, por exemplo, para ter a massa em quilogramas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos fazer um exemplo de aplicação dessa segunda lei de Newton, usando esse carro e esse sistema de forças sobre ele. Não se apavore com o número de forças, tá? E nem de onde elas vêm. Algumas a gente vai trabalhar melhor depois, como por exemplo a gravidade, a força normal, o atrito, tá? Mas nesse caso, então, dá para ver que vamos pegar primeiro as forças na vertical. O carro é puxado para baixo com 8.480 newtons e em um pneu tem 4.240 e no outro 4.240. Esses valores foram escolhidos a dedo, né? Esse valor aqui é o dobro de 4.240. Por que será? Para que a gente não precise se preocupar com essas forças. Então, na vertical, as forças se anularam. E na horizontal? Bem, na horizontal, a gente tem a força motriz, que seria vinda, né, do motor do carro, a resistência do ar, que costuma até aumentar com a velocidade do carro, e o atrito dos pneus com o chão. Aí dá para perceber o seguinte, se a gente pensar só nessas forças, a gente vai ter 560 newtons para trás, né? Basta somar 480 com 80, e para frente 2.955 newtons. Qual que é o resultado disso? Ora, obviamente vai ter uma sobra de força para cá, né, gente? Para a direita, né? Assim, porque a força para a direita vence a força para a esquerda. E quanto ela vai valer? 2.955 menos 560, que dá 2.395 newtons. Este é o valor da força resultante. E agora, o que eu posso fazer com esse valor? Eu posso agora calcular quanto vale a aceleração do corpo. Para isso, a gente pega F igual a ma. Se a gente quiser isolar a aceleração, já que a massa está multiplicando, ela pode passar dividindo. É uma outra maneira de escrever a segunda lei de Newton. A aceleração é igual à força sobre a massa. E aí a gente pode calcular. Pega 8.395 newtons e divide pela massa do carro, que é 848 quilos. Ela teria sido dada na questão, tá, gente? Não fica preocupado. E aí dá 2,8 metros por segundo ao quadrado. Esses valores são mais ou menos reais aí para um carro de porte médio no Brasil. É mais ou menos esse mesmo valor da aceleração. Então repare como não é difícil, né, aplicar a segunda lei de Newton, tá? Por hoje tá bom, né, gente? Próximo vídeo eu vou discutir melhor uma das forças que eu comentei, a ideia de peso. Beijo!